Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Bom dia. Quero agradecer pelo Tina e pela nossa equipe. E vamos lá a mais uma etapa do nosso mais. Eu fico muito feliz de poder. Temos um desafio, começou já ideia rápido, estamos discutindo 12, e é onde a gente precisa contar com o apoio de todos. Hoje nós vamos ter, agora no início da nossa manhã, o doutor Almeida, José Almeida, é um grande homem, ele é membro também da CNC, representa lá a FEComércio lá de Pernambuco, é uma pessoa que tem um currículo assim vasto. Quem tem a curiosidade de olhar, lá o e-mail, o link, ver quem é esse grande homem. De tamanho não é melhor do que eu, do meu tamanho, mas de coração, de conhecimento, eu vou te falar. Então, olha só, ele é um personagem, é um grande estudioso da matéria. Participamos muitas vezes de reuniões lá na CNC Nacional. É um cara que está de norte a sul. É importante. É um conhecimento da matéria, é um grande advogado, conhece os e-mails, os inter-e-mails, ele nos ajuda, nos assessora, e ele vai falar de uma matéria muito importante conosco hoje. Hoje nós temos 2 eventos, né? 2 palestras. Mas antes da gente pedir a palavra do doutor Almeida, eu gostaria que a nossa área de comunicação passasse o nosso vídeo institucional. Ele é muito bom, eu gosto dele. Aliás, vamos lá. O Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho é uma iniciativa do Grupo Pão de Açúcar com apoio do Sincovaga, que reúne empresas do setor varejista com o objetivo de promover um ambiente de trabalho seguro e saudável. Por meio desse comitê, as empresas têm a oportunidade de compartilhar experiências, conhecer boas práticas, saber detalhes das normas e discutir questões relevantes para a segurança dos colaboradores. Participar desses encontros proporciona aos empresários uma visão ampliada sobre os cuidados necessários no ambiente de trabalho. Todos têm a oportunidade de aprender técnicas de prevenção, identificar possíveis riscos e adotar medidas de proteção a fim de garantir a segurança e o bem-estar dos empresários e de seus colaboradores. Essa iniciativa coletiva contribui para a melhoria contínua das práticas de segurança e medicina do trabalho em todo o setor, elevando os padrões de qualidade e cuidado. O Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho conta com especialistas e palestrantes renomados, com o objetivo de trazer discussões relevantes que proporcionam uma atuação mais consciente e segura, garantindo conhecimento e crescimento sustentável das organizações. Faça parte você também do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho. Bacana, muito importante. Gosto desse vídeo aí. Gosto desse aí. Peço por gentileza, por favor, mantenha silêncio. Está vendo interferência, senhores? Tipo, me ajude aí. Me ajude aí, que hoje eu estou rouco, hoje eu estou fanho, então colabore comigo. Antes de iniciar a palavra com o doutor Almeida, eu queria falar um negócio importante. Nós temos um parceiro nosso, que ele é perito da Previdência Social. Ele é perito do Ministério do Trabalho, e o mais importante da Previdência Social, que são poucos peritos que nós temos no Brasil de perícia da área do INSS. E ele é nosso parceiro, e ele está fazendo um curso para nós. Como fazer o laudo de aposentadoria especial? É aqueles que comprovar que faz parte do grupo, do comitê, vai ter desconto de 20%. Depois eu vou colocar vocês possam participar se achar que interessante. Isso é uma coisa muito discutida. É importante saber. Por gentileza, fecha o áudio para mim. Fecha o áudio para mim. Por favor. Obrigado. Obrigado. Valeu. Bom, doutora Almeida, seja bem-vindo. Conte para nós a sua experiência. Você é um homem que tem muitas histórias, muitos cases, conhecedor da matéria. Discutiu muito com a gente, discute ainda hoje, sabemos do desafio aí com a CTPP, a NR1 está vindo discutindo, a NR11, que no meio dela fez uma pegadinha lá das abelhas, né?
a NR4, que vai começar agora aí, que é o SESMIT, tem a NR5, que depois vai vir, do assédio moral. Então, temos muitos desafios da nossa área. Qual é para vocês entenderem, o público nosso, qual é a nossa preocupação? As NRs, quando ela começou, isso o doutor Almeida vai falar com mais veemência, com propriedade, ela foi voltando à indústria. E hoje o comércio não está igual à indústria, mas tem a mesma população aí e tem a mesma situação. E hoje nós temos o quê? Um desafio de como agregar valor ao negócio. Pegar as NRs, como eu disse numa apresentação que foi feita pela proteção, não temos que fazer NR exclusiva para comércio varejista, não. Nós só temos que condicionar ela ao nosso meio, ao nosso viver, à nossa situação, ao nosso dia a dia. Esse é o nosso desafio. Nós, como profissional da área de saúde ocupacional, hoje nós temos médico com a gente, temos enfermeiro com a gente, engenheiros e técnicos de segurança com a gente, que estão preocupados com isso, não estão preocupados só em fazer o documento, mas como fazer esse documento, como melhorar esse documento e como agregar valor ao nosso negócio. O mais importante dos valores do nosso negócio, gente, é a vida. É o acidente que nós temos que zerar ele. É o desafio? Zerar? Mas nada é impossível nesse mundo. Então, daí o desafio nosso. Agregar valor ao negócio é cuidar da nossa saúde, é cuidar do nosso trabalhador, daqueles que fazem a coisa acontecer. E dependemos dele. E eles dependem de nós, como os especialistas, professores, instrutores, para cuidar deles. Não só no seu ferimento, mas na sua formação, na sua capacitação, no seu dia a dia. E o dia a dia é conscientizar. A conscientização é um dos elementos importantes e nós não podemos animar. Porque sabemos que o nosso turnover é grande. Então, o que falamos hoje, eu vou ter que falar amanhã. Não importa, mas faça com prazer, com gosto. Bom, vou deixar o doutor Almeida falar, senão eu vou acabar administrando a palestra aqui, né, doutor Almeida? Seja bem-vindo, meu jovem amigo, meu jovem senhor. A palavra é sua. Manda. Bom dia a todos, quero cumprimentar a todos os participantes dessa reunião, e em especial um agradecimento a meu irmão e amigo Caires, que realmente tem sido um aliado há várias décadas, né? Pelo menos umas 2 décadas, né? Não podemos também dizer todo o tempo para que tivemos algum problema aí, Tá bem, pode falar, tá normal. mas não está aparecendo a imagem, né? Não, não tá? Mas aqui tá, estou vendo você. Estou te Pois vendo. não estou conseguindo visualizar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ei, escapou? Fugiu? Deu algum problema aí? Não, aqui tá bem, estou te vendo, estou vendo o grupo. Pois é, mas houve alguma falha aí agora. Bom, então eu gostaria de dizer, Caris, que é uma satisfação participar desse grupo, desse GT. Você abriu falando sua preocupação sobre acidentes do trabalho. Logicamente, o nosso tema sobre ações regressivas previdenciárias, ela já é uma fase, como bem diz, ações já na esfera judicial, que o ideal é que isso não ocorra, mas é uma realidade cada vez mais latente, e daí a preocupação de falar sobre esse tema para os senhores. Inicialmente, quando você disse que a preocupação é acidente, eu lembro de um especialista, uma pessoa dedicada a essa questão de saúde ocupacional, principalmente sobre acidente do trabalho, Cícero Lins, que dizia sempre que acidente não acontece, é provocado. Talvez o Cícero tenha exagerado um pouco, que às vezes acontece mesmo, né? E eu lembro quando eu iniciei como jovem aprendiz, na época era aprendiz apenas, numa indústria têxtil, se dedicava tão somente a 2 itens, que era condições inseguras e ato inseguro. O ato inseguro era normalmente provocado pelo trabalhador, que recebia aquelas modestas orientações com relação às atividades que ele ia desempenhar. E como eu iniciei na indústria têxtil, você citou, a preocupação inicial foi na indústria, e imagine você, uma indústria na época, predominantemente, predominante não, era totalmente a base de algodão, a fabricação do tecido,
E você imagine, começando por um setor que chamava-se filatórios, ou fiação, da linguagem têxtil, e os trabalhadores ficavam 8 horas respirando aquele pó do algodão. E não tinha nada de proteção. Eles usavam um lenço para tentar minimizar aquela dificuldade que eles tinham de respirar. E nós, quando começamos a atuar na CIPA, já quando atingimos 18 anos de idade, eu fui participar da CIPA e observei que, na verdade, eles usavam lenços meramente para tentar, como eu disse, minimizar, mas não tinha como evitar doenças respiratórias, muitos casos de tuberculose pulmonar, e é apenas um exemplo que eu quero dar naquele momento que começou a preocupação com relação à matéria. Então, a questão de ato inseguro do empregado e condições inseguras do empregador, na verdade, o empregador não tinha nem noção, talvez, dessa necessidade. Daí absenteísmo, daí tanta doença. E só para complementar essa primeira parte da indústria têxtil, eu diria na área de tecelagem, na época, as máquinas, que nós chamamos de teares, eram mecânicos, não eram automáticos. E era um barulho incrível. Com certeza passava de 100 decibéis. Não se falava nem na palavra protetor auricular. Então, o número de pessoas com doenças auditivas era muito grande também. E aí eu vou ficar só nesses 2 itens, porque se você for em outras áreas, da estamparia, da tinturaria do tecido, as proteções também não existiam. Também os empregados, e até falar da palavra insalubridade, ninguém nem tinha conhecimento do que era efetivamente salubridade. Então, antes de falar em ação regressiva, eu queria só preliminarmente dizer que realmente as NRs, as normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, elas foram bem-vindas. E eu tive a certeza disso nos 4 anos que passei, como você citou aí, representando a Confederação Nacional do Comércio, naquela comissão tripartite, né? CTPP, Comissão Tripartite Paritária Permanente, e envolvia não só a representação da CNC, logicamente patronal, mas as demais confederações, como da indústria, agricultura, transporte, bancos, saúde, e da bancada dos trabalhadores, basicamente, as centrais sindicais com os seus representantes. E, para completar esse tripé, logicamente, o governo federal estava presente através do Ministério do Trabalho e Emprego, representantes do Ministério da Saúde, da Fundacentro, e contando com o apoio técnico sempre de um procurador do trabalho. Então, essa CTPP, ela tem uma missão muito especial, não só de editar, mas também de alterar, modificar aquilo que é necessário para a evolução. E vocês têm um exemplo desse novo momento que estamos vivendo com a nova NR1, eu chamo nova NR1, que foi bem descrita numa das reuniões que o nosso amigo Carlos promoveu com a Elizabeth Macedo, nossa colega que representa hoje a CNC lá em Brasília. Eu tenho a honra realmente de ser amigo, colega de Elizabeth, fui parceiro dela naquela fase que estive em Brasília, e ela agora tem desempenhado essa atribuição. Pois bem, e é importante que essa nova NR1 dê uma nova roupagem sobre essa questão desse programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, vendo de uma forma geral a questão da insalubridade, periculosidade, revendo algumas situações de ergonomia, de equipamento de proteção, como você bem citou, já está sendo elaborado um estudo sobre a NR4. Então, ela realmente é o carro-chefe para termos cada vez mais informações que possibilitam aos profissionais da área de segurança e medicina do trabalho desenvolver atividades que possam realmente dar condições para o trabalhador e que proporcionem à empresa essa segurança necessária, essa segurança jurídica e essa segurança também no ambiente de trabalho. Então, esses são os pontos preliminares e, na verdade, eu gostaria de dizer a vocês que, em decorrência do tema ações regressivas, eu vou me deter em alguns pontos de natureza jurídica, citações, mas sempre buscando dar uma explicação.
E dizer também que todo esse material o que eu vou apresentar agora estarei encaminhando imediatamente após o término para o CARES, para ele possa enviar para todos os senhores e aqueles que desejarem. Bom, o que é ação regressiva previdenciária? Na verdade, a ação regressiva previdenciária não é um fato novo. Ela já está em evidência há 11 anos. Ela começou realmente a ser acionada há 11 anos. Mas, conceitualmente, a ação regressiva previdenciária, à luz do nosso Código Civil, o artigo 934 do Código Civil, diz: aquele que ressarcia o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele que por quem pagou. Parece que é meio complicado quando você entra na questão jurídica, mas traduzindo. Então, aquele que, como diz, aquele que pagou o dano causado por outrem, quem pagou? Dentro do conceito da ação regressiva, foi a Previdência Social, foi o INSS, em decorrência de quê? Ele paga benefício previdenciário, ele paga despesas hospitalares, reabilitação profissional e outras necessidades para a reabilitação do empregado, seja por acidente do trabalho ou doenças ocupacionais ou do trabalho, adquirido, logicamente, dentro do ambiente de trabalho. Essas ações, ela preocupa, porque ela tem representado um montante. Economicamente, ela é um valor muito considerável. Daí a necessidade de que vocês possam entender a preocupação e os cuidados de evitar exatamente esse fato. E muitos falam que tem muita inovação nos últimos anos, é muita novidade, não havia nada disso, mas se enganam aqueles que pensam assim. Nós vamos buscar, na nossa CLT, editada em maio de 43, ainda no governo Vargas, a figura do artigo 157. O artigo 157 diz que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruindo os empregados como forma de prevenção e evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Imaginem vocês que em 43 o nosso legislador seletista já trabalhava com essas situações. E, logicamente, a ação regressiva hoje é apenas vamos dizer assim, um complemento de uma sucessão de legislação pertinente, que eu vou também passar para vocês, comentar com vocês, exatamente em decorrência de uma portaria conjunta que foi editada de número 06, portaria conjunta 06, entre a PGF e o INSS. Ela foi editada em 2013 e estabelece que ações regressivas previdenciárias poderão ser ajuizadas pela PGF exatamente porque ela é um órgão vinculado à AGU, não é? A Advocacia Geral da União, e tem competência de representar quando, seja judicialmente ou extrajudicialmente, caso realmente seja necessário, em defesa dos interesses, não só de autarquias, mas também de fundações. No caso do INSS, nós estamos diante de uma autarquia, então ela está representada, embora existam muitos questionamentos jurídicos de que essas ações regressivas elas são perversas, ela realmente conflita com interesses até de natureza jurídica. Mas, efetivamente, ela ocorre, e, como eu disse, representando muitas vezes para as empresas montantes muito elevados. Certo, mas qualquer coisa retorna com a gente, que a gente... Alô? Não tem alguém? Tem alguém interferindo. Bom, e com relação a esses diplomas legais que eu falei para os senhores, que efetivamente eles estão postos, nós vamos mostrar para os senhores que a Constituição de 88, no seu artigo 7º, remete basicamente no seu inciso 22 àquilo que está posto, como eu disse, no legislador de 43, quando diz o seguinte: redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, praticamente, ele repete a legislação de 43, que busca exatamente, na Constituição Federal,
dá um cunho maior, considerando que a Carta Republicana é a lei maior do país. Ainda dentro da nossa Constituição Federal, nós vamos citar também o inciso 18, quando ele diz que seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, e os senhores têm conhecimento da existência desse seguro, porém, veja um detalhe, sem excluir indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, se comprovar que houve dolo ou culpa numa ocorrência que venha causar acidentes ou doença ocupacional ao trabalhador, também tem essa figura, que hoje nós classificamos como dano moral, não é? Pedido de dano moral. Mas o legislador também buscou, em outros campos da lei ordinária, proteção a essa questão de segurança do trabalho. Então, vamos lá na Lei 8.213, essa já de 91, não é? 13 anos após a nossa Constituição Federal, que diz no seu artigo, do seu parágrafo 1º, no artigo 19, do parágrafo 1º, a empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas individuais de proteção e segurança do trabalho. Então, ela apenas dá uma amplitude, inclusive deixando claro que ela não se limita só a uma situação individual, mas coletiva, ou seja, tem que ser verificado especificamente e, às vezes, conforme o setor, conforme o tipo de atividade desenvolvida por aquela empresa. E tem mais. No parágrafo 2º desse artigo 19, nós temos que a empresa que deixar de cumprir poderá se enquadrar na norma penal de contravenção, que aí significa, hoje ainda com uma contravenção, muito mais sujeita a uma multa, né? Já existe, se fosse o responsável técnico, ele poderia até responder por um trabalho perante a comunidade. Mas no caso da empresa, que é um ser abstrato, ela não vai prestar serviço à comunidade no sentido assim de mão de obra, e sim ela poderá incorrer em multa com relação a essa infração, esse não cumprimento. E, finalmente, ainda dentro dessa Lei 8.213, de 91, nós vamos encontrar o artigo 118, que diz garantia de emprego no mínimo de 12 meses após a alta do benefício. E, normalmente, quando se fala em alta desse benefício, nós vamos tratar mais na frente, mas eu já vou citar, é quando esse benefício é qualificado na espécie 91. O benefício é na espécie 91. Então, ocorre essa garantia de emprego, essa estabilidade, como queira chamar, que vai contar 1 ano após a alta. Em seguida, nós vamos falar do regulamento da Previdência, rapidamente, 2 pontos que tratam o regulamento, que é do decreto 3.048 de 99. Esse decreto também faz alusão a situações relativas a acidente de trabalho. No artigo 337, repito, os senhores vão receber o material, diz que o acidente do trabalho será caracterizado por meio de identificação do nexo entre o trabalho e o agravo. O nexo, na verdade, é a relação. Qual foi a relação daquele acidente dentro do trabalho desenvolvido com o agravamento em decorrência de quê? Quais são os fatores que geraram o nexo que causou exatamente aquele agravamento da doença ou a saúde do trabalhador? Então, aí está posto na regulamentação da Previdência, no seu artigo 337. E o artigo 344, ainda desse diploma legal, diz que os litígios e medidas cautelares relativos ao acidente do trabalho poderão ser tratados na esfera administrativa ou judicial. É muito comum na esfera administrativa a empresa, tomando conhecimento de que foi classificado o benefício do seu empregado na espécie 91, de buscar corrigir ou tentar demonstrar que aquele fato não poderia ser enquadrado e sim tão somente na B931. Por que isso? Para evitar exatamente essa garantia de emprego e mostrar que a empresa realmente vem cumprindo suas obrigações, porque aí vem aquele fator da Constituição, poderá aumentar o percentual relativo
aquele seguro obrigatório previsto no artigo 7º da Constituição, como eu citei anteriormente. Então, esse é outro ponto. Um ponto que está sendo mais preocupante de respeito quando isso gera enquadramento no Código Penal brasileiro. Porque no momento que você fala sobre isso, desculpa, você tem a figura do profissional que lida com isso. É o engenheiro, é o técnico de segurança, é o assessor, é o médico do trabalho, enfim, os responsáveis exatamente por elaborações dos programas e também da sua aplicabilidade. Então, vamos encontrar nesse Código Penal o artigo 13, que trata de responsabilidade penal, que diz lá, decorrente do acidente do trabalho, cujo crime é imputável à pessoa ou profissional especializado em segurança do trabalho, quando lhe deu causa, seja por ação ou omissão. Então, se o trabalhador, desculpa, se o profissional de segurança do trabalho, ele deu causa a alguma ocorrência, algum fato por ação ou omissão, que resultou em situações adversas, ele poderá realmente já responder em relação a essa situação. É preocupante. Então, eu passo, com base nesse artigo, a entrar um pouco na parte prática da coisa, de exemplos e até por experiências vivenciadas. Por exemplo, um exame médico para o trabalho em altura, sem observar a restrição quanto ao empregado em determinadas funções. Por exemplo, o empregado que vai trabalhar na área de rede elétrica, trabalha em altura. O empregado que trabalha em teleférico, e eu tive uma experiência dessa, e eu não vou citar por questões éticas o nome do meu cliente, mas vou citar o fato para vocês terem ideia, o risco que se tem em descumprir. E, lamentavelmente, eu tive a oportunidade de conversar com vários médicos, médicos amigos em eventos, e a grande maioria fazia o exame médico admissional e mantinha o periódico com base simplesmente na NR7, quando, na verdade, o trabalho de altura é disciplinado pela NR35, que determina que toda atividade com risco de queda superior a 2 metros do nível inferior se enquadra com o trabalho em altura. Ora, então, no momento que você faz o exame médico e não observa situações, por exemplo, eu não sou profissional de medicina, mas dentro do que eu estudei, dentro daquilo que eu converso com esses profissionais, principalmente na minha passagem lá para o Brasília, tinha muito médico do trabalho, e espero que um deles esteja assistindo aí, que é o nosso grande mestre, Luiz Sérgio Mamari, muito amigo nosso, meu e do Cáris, de que realmente o trabalho em altura tem que ser observado coisas importantes daquele que vai desempenhar essa função. Por exemplo, ele tem problema de diabetes, ele tem labirintite, ele tem pressão alta, ele tem sobrecarga do peso. Então, tudo isso tem que ser realmente observado para ver se ele preenche os requisitos para o desempenho daquela função. Aí é onde eu discuto como participa do ambiente da empresa no dia a dia o médico do trabalho, o médico que faz um exame médico, o médico que acompanha situações de exames periódicos e outras atividades inerentes à função dele de médico do trabalho. Qual é a relação que tem ele com o profissional que lida com a nossa NR9, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, para ser discutido pontos como esse que eu estou citando, da aplicação da NR35 e não a NR7? Será que o médico atentou, eu tinha conhecimento de que ele ia trabalhar nessa atividade em altura? Então, daí a necessidade que eu chamo dessa interação entre o médico do trabalho e o responsável pela elaboração do programa de riscos ambientais. E eu gostaria exatamente, ainda nessa parte prática, de dizer para os senhores, desse exemplo que eu estou dando, esse caso de um acidente que eu tive de um cliente, de um teleférico, onde o operador do teleférico, de manutenção, ele teve realmente um acidente que foi fatal, ele caiu do teleférico quando estava fazendo um trabalho aéreo, de conserto do teleférico,
E as consequências disso foi emissão de lavratura de 19 autos de infrações pelo agente da Superintendência do Trabalho daquela localidade. Em seguida, tivemos ação trabalhista, onde os herdeiros buscavam exatamente receber verbas relativas aos direitos trabalhistas dele e assegurar, não é, também uma pensão um determinado tempo, já que ele deixou uma filha de 2 anos e com a esposa jovem, de se assegurar também, adicionalmente, por parte do empregador, essa pensão, por conta exatamente desse óbito ter ocorrido no desempenho das suas atividades. E ainda tivemos uma ação civil por dano moral, que foi arbitrado em valor elevado. E eu diria aos senhores, eu conversava bastante com o médico e com o engenheiro de segurança do trabalho da empresa, torcendo que não tivesse, por parte do delegado que apurou a ocorrência naquela localidade, um encaminhamento de que chegasse a ele responder uma ação penal, porque iria dizer, houve negligência com relação a um exame médico de não ter observado isso. Lamentavelmente, houve. Outra coisa grave, não é com relação ao cuidado nos EPIs. Ora, o EPI, para isso que nós temos a necessidade de ver a questão dos prazos, a questão da certificação e sua aprovação, a qualidade do EPI. Mas não basta só isso. Também a questão do tempo de uso. E ficou comprovado de que não havia o tempo de uso do cinto que protegia aquela pessoa que estava operando trabalho aéreo, ele estava vencido. E ele rompeu no momento da queda. E, se não bastasse, ainda foi observado pelos agentes do trabalho um outro ponto que deixava de ser utilizado, que é fundamental para trabalho em altura, que é o talabarte, aquela faixa que passa, que protege também, dependendo do cinto. Então, tudo isso são pontos que têm que ser realmente observados. Então, a questão da elaboração da NR9, ela é fundamental, porque qualquer imprecisão, por falta de clareza ou exatidão, que pode causar dano ao empregado, aquele profissional que elaborou poderá realmente responder com relação a esse fato, né? Então, a questão do EPI, como eu disse, é muito importante que não haja negligência no controle do EPI. Verificar o tempo de uso, a qualidade, a certificação de aprovação desse EPI. Então, dentro desse cenário, vocês observem de que isso tem sido uma forma do INSS usar, junto com esse trabalho feito pela PGF, de buscar judicialmente que as empresas indenizem todo aquele gasto que a instituição INSS teve com por exemplo, com acidente de trabalho ou doença ocupacional. Um acidente pode envolver hospitalização, pode envolver, como eu disse, a questão da reabilitação profissional, mas também doença ocupacional adquirida no ambiente de trabalho, exatamente por falta dessa proteção, desse cuidado, dessa orientação. Então, tudo isso são pontos que são fatos geradores da promoção dessas ações regressivas. Então, eu procurei dar aos senhores um panorama mais de natureza jurídica, de pontos que estão postos em diversos diplomas legais, desde a CLT de 43, a Constituição de 88, a Lei 8.213 de 91, e outros diplomas legais, como citei no final a questão do Código Penal Brasileiro, o artigo 13. Isso tudo vale uma reflexão, estudar efetivamente onde estamos vulneráveis, onde podemos, até mesmo os próprios jurídicos da empresa, a essa altura, ele tem uma participação, já que no momento que se propõe uma ação dessa, ele vai ter que fazer a defesa. E ele precisa de elementos, efetivamente, para isso. Então, senhores, de um modo geral, são esses pontos, e eu já me coloco à disposição, caro Caires, para qualquer indagação por parte dos senhores. Tem uma regra
para a ação regressiva, o Tem o funcionário quê? tem uma regra, um limite, um limitador para a ação regressiva, se o funcionário está ativo ou não está ativo, se ele mesmo demitido, essa ação pode acontecer, ou tem que ser funcionário para essa ação acontecer. A ação regressiva ela acontece quando? Olha, a ação regressiva, normalmente a Previdência, ela faz uma avaliação quando o empregado tem alta, tem alta, na verdade, ele entra às vezes ele não recupera a capacidade laboral daquela função original, mas ele vai para uma outra atividade. Então, no momento que ele deixa de estar com o contrato de trabalho suspenso, que quando você está em benefício, o seu contrato de trabalho está suspenso, como você sabe, né? Tá, com relação à empresa. Então, no momento que ele já retorna dentro desse princípio que o benefício, com certeza, foi B91, e eles entram sempre olhando que, se foi enquadrado no benefício B91, com certeza houve algum tipo de que a empresa concorreu, seja de acidente, seja doença ocupacional, então ele já volta com essa condição da estabilidade de um ano. Nesse momento que ele teve a alta, o INSS vai apurar quanto efetivamente o INSS gastou de pagamento de benefício a esse segurado, quanto foi o custo dele de hospitalização, aí envolve internação, medicamentos e outros atos médicos, e também verificando se teve custo adicionalmente com reabilitação profissional, etc. Então, todo o montante que a Previdência gastou ou teve esse custo, ela vai tentar buscar essa reparação, dizendo: eu paguei essa conta, como eu disse no início, com base no artigo 934 do Código Civil, eu vou buscar isso aí porque, efetivamente, a empresa que deu causa. Então, ela que deu causa, ela que vai responder e ela vai ter que me ressarcir. E essa ação visa exatamente o ressarcimento desse custo que a Previdência teve. Por isso que é preciso ficar muito atento. Eu acredito até que alguns que estejam nos ouvindo nesse momento tenham passado por esse processo. E, efetivamente, eu tenho experiências de que assisti, e principalmente quando estava lá em Brasília, fiquei surpreso de ver tanta a vontade que tinha do órgão de previdência, não é? Porque o Ministério do Trabalho está trabalhando nas NRs. Mas se você discute com o pessoal do Ministério da Saúde, até mesmo da Fundacentro, há aquela necessidade, aquela vontade até de tentar realmente buscar arrecadação. E, nesse momento, ele quer e vê vulnerável e vai atrás da empresa para isso. Então, Carlos, resumindo, então, ele entra normalmente no momento que tem alta. Se o empregado permanece na empresa desligado, aí é uma questão do vínculo dele com a empresa que ele tem em contrato de trabalho. O que a Previdência quer é aquele custo que ela teve desde o início do benefício até a alta. É nesse sentido. Ok? Então, isso quer dizer que pode ter uma ação regressiva de um ex-funcionário. Você acabou de falar aí nisso. Sim, porque a Previdência, ele não está preocupado se ele mantém vínculo ou não. Como eu disse, o vínculo é um contrato bilateral entre ele, o empregado, e a empresa, tá? Se ele vai ter um ano de estabilidade porque foi do B91, ele está na empresa. Se ele passou um ano e a empresa desligou, se a Previdência, logicamente, a Previdência vai tentar ser ágil para não alcançar uma questão de uma prescrição, né? Porque a omissão também do tempo de ação poderá gerar isso. Mas você fica sempre naquela expectativa, não é? Pelo menos de 5 anos, etc., de que a Previdência vai, desculpa, nesse período, buscar reparação, buscar exatamente o ressarcimento, com essa ação regressiva, de receber aquele custo que ele teve. Então, você tem esse risco realmente de ser surpreendido com essa ação. Logicamente, o jurídico de cada empresa vai tentar elidir, buscar. Isso acontece, eu diria, minha preocupação quando advogado, no momento que o empregado entrava ia para o benefício e era pela perícia enquadrado como B91, espécie 91, imediatamente eu buscava pelo serviço médico, por todos os envolvidos na área de segurança do trabalho,
informações por que ele foi para o benefício 91. Onde dá a entender? A pergunta é, onde falhamos? Falhamos aonde? Foi no exame médico, foi nos cuidados de concessão de EPI, onde foi? Porque aí, normalmente, não estão fazendo isso ainda, mas eu fazia com muita frequência, buscando exatamente desqualificar o enquadramento na espécie 91 para ir para 31. Porque no momento que eu consigo isso, fatalmente eu não vou ter no futuro essa surpresa de ações regressivas. Mas se o empregado é enquadrado numa espécie 91, e eu vou dizer, quando você fala assim, muita gente só fala em acidente. Não, a preocupação é acidente que gastou com reabilitação, gastou com internação. E eu pergunto, você tem ideia? E vamos falar exatamente da nossa atividade que nós estamos aqui presentes, que é de supermercados. Quantos casos as pessoas que estão me ouvindo ou que lidam com recursos humanos têm conhecimento de empregado, principalmente a operadora de caixa, porque é um trabalho que entra muito emocional, o psicológico, e há uma tendência de ter problemas dessa ordem, né? E termina o perito, o médico da Previdência, entendendo de que ela é espécie 91, porque o tipo da atividade dela é muito exposto àquele trabalho estressante ali, operando caixa, conflitando com o cliente, enfim. Então, eu já fiz algum estudo nesse sentido e fiquei surpreso com o volume, não é? Principalmente empresas de grande porte, né? E de que, na empresa mesmo que eu dava assistência, na área jurídica de supermercado, eu fiquei surpreso com a quantidade de operadoras de caixa que eram enquadradas na espécie 91. E eu buscava do médico como foi o exame admissional, os periódicos. Ela tinha realmente, no seu prontuário médico, problemas de natureza neurológica, emocional, coisas parecidas, para ser enquadrado nisso, o médico dava o subsídio. Aí, por isso que eu digo, tem que ter a parceria, o advogado, o médico, o engenheiro. Esse trabalho começa na NR9, vai para o exame médico e vai sempre que tiver uma situação adversa que vai expor a empresa. É nesse sentido. Pois, Ok? nós temos aqui o médico que trabalha no nosso grupo, é o empresário, ele é nosso parceiro e quer fazer uma pergunta para você, doutor Almeida. Pois não. Tudo bem, doutor Almeida? Bom dia, doutor Ricardo. Doutor, quando o senhor fala no B91, obviamente a gente acaba incluindo o acidente de trajeto. Também. Como fica uma possível ação regressiva no caso de um B91 decorrente de acidente de trajeto? Eu entendo que o acidente de trajeto ele tem uma situação moderada. Na verdade, eu vejo o acidente de trajeto mais de natureza protecionista, com todo respeito ao trabalhador, com todo respeito aos sindicatos laborais, e de que o legislador quis proteger com relação, basicamente, à Lei 8.213 de 91, artigo 118, dele, quando retornar, né, ter um ano de garantia de emprego. Mas eu não vejo aí nenhum risco de uma ação, por exemplo, de dano moral. A empresa concorreu para esse acidente de trajeto? Não. Ele teve um acidente e comprovadamente que seja outra coisa. Muita gente não apura. Eu tive casos que foi pedido acidente de trajeto que a pessoa tinha 40 minutos entre a empresa e a residência dele. Ele saiu às 18 horas, o acidente foi 4 horas depois, em um outro bairro que não tinha nenhuma vinculação do trajeto. Então, a gente até descaracteriza, mas, sendo objetivo com a sua pergunta, eu não vejo outro ponto que não seja tão somente a garantia de emprego do artigo 118. Eu não vejo risco de dano moral, eu não vejo risco de ação regressiva, porque, repito, o acidente não ocorreu no ambiente de trabalho ou a serviço da empresa, que é diferente. Se for a serviço da empresa, aí ele tem uma conotação diferente de um mero acidente de trajeto, de deslocamento de residência, trabalho e vice-versa, não é? Então, eu acredito que é dentro dessa linha que sua pergunta. Perfeito. Vou só emendar uma outra situação. Se o senhor poderia me dar uma orientação.
a gente recebeu alguns benefícios B94, onde a gente sabe, a gente tem claramente a informação de que a origem desse B94 foi um acidente de trajeto. Aí a minha pergunta também acho que é na mesma linha, se existe a possibilidade de uma ação regressiva também por conta de um B94, cuja origem foi um acidente de trajeto, e como agir caso esse B94 seja computado no cálculo do FAB. Bom, nesse caso, como eu disse, nós temos duas medidas a tomar. A primeira medida, que é de natureza administrativa, como eu já citei, é sempre bom ser questionado perante a Previdência. Normalmente, em primeira instância, você não obtém grande resultado, mas você tem direito ao grau de recurso, né, na Previdência, de buscar exatamente esgotar essa concessão desse benefício, seja 91 ou 94. Então, mas eu continuo entendendo que se ele teve vinculação de trajeto e que não foi a serviço da empresa, continuo entendendo de que a ação regressiva ela não vai prosperar por parte da Previdência Social. Logicamente, o jurídico da empresa tem o cuidado de analisar todos os aspectos. Nesse caso, eu não estou aqui fazendo autopromoção do advogado Almeida, não. Eu estou dizendo que eu, num processo desse... Ó, nada. Gente, Com certeza, eu, como advogado, eu iria tentar esgotar tudo com relação à ação regressiva, e com relação a isso, você tem outras instâncias para ir discutir, não é? No momento que você tem uma ação regressiva, você tem chance de buscar subir o STJ. Imagine, eu diria até que ir até o STF, o Supremo, porque se a Constituição Federal faz alusão exatamente no artigo 7 sobre matéria dessa ordem, por que não eu não vou esgotar? Eu vou a todas as instâncias tentar realmente desqualificar essa ação regressiva. Eu continuo achando de que ela não prospera, não tem grandes. Agora precisa ter cuidado. Então, a partir do momento que isso ocorra, se você quiser provocar administrativamente a Previdência para tentar esclarecer, é melhor não ficar omisso. Não é todo caso que você vai ter que fazer. Mas eu tinha situações da espécie 91, como eu citei anteriormente, que eu ia buscar sempre. Um exemplo que eu dei foi da Caixa Operadora, certo? E outras atividades que tem na indústria que eles enquadram com muita frequência. É mais ou menos isso. Ok? Só para finalizar, um último ponto. Aí, como advogado, o senhor saberia, Meurinho, existe algum local ou alguma ferramenta onde seja possível acompanhar o andamento dos julgamentos, das contestações, das tentativas? Sim. No momento que você tem ação regressiva proposta, não significa que ela tenha já a natureza de você fazer o ressarcimento disso. Você recebe toda ação, não é? Você tem direito, está na Constituição, não é? De que você tem o direito de buscar provar, não é? Aquilo que efetivamente você entende de que é um direito líquido certo seu, não é? Ampla defesa e o contraditório. Está lá no artigo 5º da Constituição, num dos incisos. Ora, no momento que nossa Constituição, a nossa Carta Republicana, permite de que eu tenho direito à ampla defesa e o contraditório, eu vou fazer uma ampla defesa e contradizer tudo aquilo que foi dito. No momento que você faz isso, o seu advogado, e hoje, principalmente, que é obrigatório, que hoje, a partir agora desse mês, até modificou o sistema do acompanhamento judiciário, vai ser mais prático, vai ter um administrador, né, interno na sua empresa, e o advogado também está lá cadastrado, porque vai ser um sistema que vai ser gerado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, onde você acessa, você tem todo... Se hoje agora quiser ver qualquer processo que esteja tramitando no cliente meu, eu vou ter em todas as esferas. Qualquer ato. Prove isso, junto tal documento, tem um prazo de tanto. Não tem problema, isso aí está bem prático, até porque hoje o sistema não é físico mais, né? Quando era físico, os processos eram complicados, mas hoje você tem todo um acesso, né, aos tribunais
trabalhista, civil, penal, tudo, não é? O STJ, Supremo, tranquilo, amigo. Você pode ficar certo que seu advogado vai acompanhar e a empresa poderá ter um administrador para acompanhar dentro dessa nova diretriz estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. É isso. Almeida, dentro desse assunto aí, esse convênio que foi feito entre o INSS e a Ordem dos Advogados, ela tem acesso a esses também, esses documentos, esse processo, ou só referente ao afastamento? Não, não entendi. Não, porque, na verdade, o convênio, o que eu tratei aqui foi da portaria conjunta entre a Procuradoria-Geral Federal, que é um órgão da Advocacia Geral da União, não é? Não é a Ordem dos Advogados. É com a Advocacia Geral da União, que é o órgão onde a Procuradoria é vinculada. Então, é um convênio entre a Procuradoria e o INSS para defender exatamente interesses do INSS, porque o legislador diz que cabe à Procuradoria-Geral Federal defender judicialmente ou judicialmente as autarquias e fundações. Então, fundação tal, que é ligada a uma instituição governamental, ou uma instituição como o INSS, ela poderá efetivamente fazer essa defesa. Então, essa portaria conjunta é do INSS com a Procuradoria-Geral Federal, que é um órgão da AGU, não é com a OAB, viu, Caires? Bom, é porque aqui em São Paulo existe um convênio do INSS com a OAB. Eu desconheço, sinceramente. Mas o convênio, qual é o teor dele? Oi? Qual é o teor desse convênio? Qual é o objeto? Bom, eu não tenho eu não tive a curiosidade de olhar todo ele, mas vou passar para ti, vou passar para o grupo também, tá? Passa aí, porque aí eu vou e faço comentário para você. Tem que ver o objeto desse convênio, entendeu? Talvez seja algum assunto relativo a interesse da própria OAB em defesa do interesse, porque lá na OAB nós temos vários segmentos dentro da OAB, né? Desde o Conselho de Ética, Conselho disso, Conselho daquilo, e existe realmente, em função, como você sabe, principalmente na época da pandemia, quantos benefícios, tanto é que alterou agora, né, em relação à concessão do benefício, né, que você poderá fazer sem ser presencial, né, aquela questão da perícia. Então, pode ser o INSS com a OAB interessado em dar um apoio dentro de alguma daquelas comissões. Nós temos, como eu disse lá na OAB, dezenas de comissões, das mais diversas, direitos humanos, etc, etc. Então, eu acredito que a OAB de São Paulo, ela tenha, eu não sei, mas você mandando para mim, eu vou com certeza analisar e fazer um comentário para você, mandar um comentário sobre esse assunto, tranquilamente, e você divulgar. Aliás, tudo que eu encaminhar, Carlos, fica à vontade para encaminhar para os colegas aí, tá? Inclusive, logo que termine aqui, eu estou mandando todo esse material para você encaminhar para o pessoal. Ótimo. Antes de dar o desafio, eu queria fazer uma última pergunta e depois eu quero dar um desafio para você. Você falou em dolo e culpa, certo? Não entendi. Você falou em dolo e culpa. Culpa. Tá? Você sabe hoje que não tem mais ato inseguro. Tudo hoje é uma condição insegura, uma situação insegura. Isso, então... Eu citei ato inseguro e condição de seguro. Lembre-se que eu disse que foi quando eu comecei como aprendiz, que é daquela época em 40... Quer dizer, eu não sou de 40, eu sou bem depois, né? Mas eu estou dizendo, o legislador de 43, da CLT, eu sei que hoje é tudo condições de segura. Então, aí eu falei, então, esse dolo e culpa, para nós, então, vai ser tudo a imprensa, concorda? Tudo vai ser imprensa responsável hoje. Concorda ou não? Sim, mas não, eu entendo de que tem que ser feita apuração, pedir perícia, comprovar, não é? Porque hoje nós temos um avanço muito grande na nossa tecnologia para comprovar. Antes você tinha uma condição de dizer como é que eu vou provar que isso aconteceu. Aí vinha a matéria de... Por que que hoje as matérias, a chamada testemunhas, são relativos para mim de prova testemunhal? Hoje a tecnologia câmera, por exemplo, ela consegue superar totalmente a prova testemunhal, que muitas vezes você vai numa audiência trabalhista, 3 testemunhas do patronal diz Caires não fazia hora extra. 3 testemunhas que o Caires arrolou
Cares fazia, trabalhava toda a vida e mais 6 meses dentro da empresa, não saía da empresa. Tem vários filhos, não sei por quê. Desculpa a brincadeira, mas é a verdade. Então, a prova, você tem hoje a tecnologia que te ajuda. Então, e tem, por isso que eu digo, você tem que ter hoje toda uma situação, cada norma dessa, cada NR dessa, ela tem situações que você pode trabalhar dentro da empresa, em orientar, né, fazer aquele checklist permanente, porque, infelizmente, eles vão lá só auditar. Eu lembro que um hipermercado desse supermercado que eu fui advogado, eles fizeram tudo dentro do hiper e não conseguiram encontrar nada. Na saída, foram no banheiro dos clientes e um dos banheiros estava com a lixeira danificada lá, os papéis caindo e tal, e eles autuaram. E eu vivia muito dentro da Superintendência do Trabalho, o terceiro andar, onde ficava o prédio, na época ainda era delegado do trabalho, e lá tinha problemas de torneira, tinha problema de toalheira, tinha problema dos banheiros em relação à lixeira. Fotografei tudinho e levei lá para a delegada, que eu tinha muito acesso, e disse: olha, eu trouxe isso aqui para fazer uma denúncia para você mandar autuar essa instituição que está com toda essa irregularidade. Ela: isso é um absurdo. Que empresa é essa? Eu digo: é o seu andar. Aqui no seu andar, no terceiro andar, entendeu? Então, é. Oh, meu Alô? Deus. Oi, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Agora, Ah, tá ruim? eu dei um cortezinho, mas pode falar, estou ouvindo agora. O desafio que eu tenho para você: responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Eu gostaria que você fosse uma oportunidade que eu vou lhe dar para gente poder discutir esse tema aqui para nós. Aonde nós, profissionais de saúde ocupacional, seja médico, seja engenheiro, técnico, seja quem for, aonde vai? Aí o desafio: a responsabilidade criminal. Eu sei que a responsabilidade civil é da empresa. É da empresa. Mas como você falou em dolo e culpa, e lá tem várias culpas, e normalmente a culpa é da empresa, mas quando sofre um acidente, uma situação mais complicada, existe uma responsabilidade civil. Eu queria que você discutisse depois, não agora, não hoje, eu queria que você estudasse esse tema e trouxesse para nós, para nos esclarecer, para nos informar, que muitos já esqueceram da responsabilidade criminal que nós temos referente ao acidente de uma empresa. Esse é o desafio que eu dou para você. Eu queria contar contigo, doutor Almeida, porque o senhor é expert. Olha, eu gosto muito de trabalho de equipe. E como você conhece bem, e eu não estou aqui querendo encher a bola do que eu vou citar agora, mas, na verdade, eu teria o prazer de fazer esse trabalho, mas vou fazer em conjunto com a advogada que eu acho que você conhece ela, Regina Almeida de Queiroz, conhece? Eu não conheço, não conheço ela, não. Então, Regina Almeida de Queiroz é cara metade na advocacia e cara metade como minha companheira. E nós vamos fazer isso para você, com certeza. Como ela lida muito também com essa parte, principalmente essa cidade civil, e a gente trabalha com criminal também, com alguns colegas que já lidam muito com isso nessa esfera, em relação à parte de medicina e segurança do trabalho. Com certeza, nós vamos ter a oportunidade de marcar com você e, conjuntamente, fazer uma apresentação junto com a sua, que eu posso considerar também como sua amiga, não é? Parceira, que foi da CNC. Eu vou dar preferência para ela, tá? Não para você, tá? Porque ela veio falar para nós. Eu Está achei. combinado, está combinado. Vamos lá, vamos te agendar esse desafio. Eu sempre terminar esse desafio. Aí, claro, eu gostaria que ela estivesse junto conosco para poder fazer a apresentação. O doutor Mamari, ele está presente ou não? Eu não sei, vê se ele dá sinal aí. Ele prometeu participar. Entendeu? Meu amigo, doutor Mamari, meu chefe lá na CNC, agora já está. Agora está na Fijan, né? Está na Fijan. Não, ele está fazendo algum trabalho, assim, na Fijan, né? Da indústria no Rio de Janeiro. Bom, Exato. tá bom. Mas, olha, o problema de Mamari é que ele está muito rico e resolveu só, quando você começa a discutir segurança do trabalho com ele,
ele diz, rapaz, vamos falar do Flamengo, aí complica, entendeu? Eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade que você nos deu de abrilhantar essas informações. Sei que você é um especialista na área e nós só pegamos um pouquinho do seu conhecimento. Quero mais de ti, essa parceria, essa amizade e a sua colaboração com o nosso comitê. O nosso comitê hoje, doutor Almeida, temos mais de 650 pessoas no comitê, tá? Essa palestra nossa apresentação ela é gravada, vai para todos os associados do Sicovaga, vai para o nosso grupo do Comitê de Saúde Ocupacional. Então, ela é bem divulgada, ela é bem distribuída, tá? E haverá questionamentos que eu vou passar para ti, para você poder ajudar nas respostas para nós, tá bom? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu, como eu te prometi, independente do que você gravou aí, eu estou mandando o material, certo? De exposição, porque para você também, se quiser mandar com a gravação acompanhado esses pontos que eu abordei, e aí vai adicionar a informação para os interessados. Mas eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que você está me dando, também agradecer a Deus por ter você na minha vida como um grande parceiro, um grande amigo, e fique certo, como eu botei ali para você. Tamo juntos! Ah, e um detalhe, doutor Almeida. O Sicovar é o Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo. Mas, uma curiosidade para você ter, hoje eu estou com o Arnaldo Bautista, que está lá no Sul, numa rede de supermercado no Sul. Eu estou no engenheiro, que é lá de Pernambuco, só conhece ele. Então, o nosso comitê hoje, a nossa comissão, está de norte a sul. Que bom, que bom, que bom. Extrapolou as barreiras, e isso é importante, porque o Grupo Nordestão está conosco, vem sempre questionando alguma dificuldade, e nós temos problemas para poder questionar, solucionar e buscar alternativas. E o desafio nosso, agregar valor ao negócio, principalmente eliminando os acidentes. Obrigado, Almeida, pela sua Um abração. E o Sicovaga é um sindicato que eu tenho um carinho muito especial, porque tem um grande amigo do Sicovaga, que é o nosso presidente Álvaro Furtado, né? Então, graças a Deus pela vida dele, que ele deu a oportunidade, utilizou o comitê e deu essa oportunidade de eu ser o coordenador desse comitê. Eu só tenho que agradecer pela vida dele também. Ele também está ajudando nós aí, tá bom? Agora eu vou ter o prazer de ouvir realmente uma palestra importante, a próxima, porque como eu comecei minha vida como gestor de recursos humanos, eu vejo que essa palestra como usar a tecnologia para alavancar a produtividade, vai me dar também com mais conhecimento. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Obrigado, doutor Almeida, que Deus abençoe, valeu. Vou continuar aqui assistindo. Um abração, tchau. O Felipe, cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Felipe, cadê ele? Arnaldo, cadê seu parceiro, Arnaldo? Fala aí, Arnaldo, apresente o seu amigo. Arnaldo Batista, cadê o Felipe? Bom dia, bom dia. Bom dia, você está no Sul. Estou no Sul, curtindo um pouquinho de frio aí. Cadê o rapaz? Cadê o Felipe? É Felipe? Felipe? Como é que é o nome dele? Vou me movimentar aqui, pessoal. Sou eu aqui. O senhor Felipe. Cadê ele? Cadê ele que eu não estou vendo? A internet muitas vezes não ajuda, a câmera está ligada, não sei se vocês me veem, mas pelo menos eu estou vendo todos aqui, tá? O Felipe que vai estar conversando com vocês, ele vai estar apresentando aí uma proposta, né, de sistemas, né, dentro da pesquisa que eu fiz como utilizador, né, com o trabalho que a gente faz ali com o Felipe para alguns checklists, que eu acabo executando também, recomendei aqui para alguns parceiros que já utilizam esse sistema. Duas coisas que, e para nós é importante, né, que a gente apresenta para os nossos sistemas, que é a questão do custo, né, e principalmente da flexibilidade dos formulários, ou seja, né, tem esse compromisso ali do Felipe junto com a equipe dele de preparar esses modelos para a necessidade de cada negócio, necessidade de cada cliente, né? E a gente sabe o quão diferente é o nosso negócio, o quão diferente a gente pede com relação, né, daqueles formulários mais básicos que hoje a nossa equipe, que é muito pequena para atender os nossos supermercados, aí acaba tendo um pouquinho de trabalho. Então, acredito que
e vai trazer uma boa apresentação para vocês aí de um produto, né, que pode ser viável também para a rotina de vocês aí. Felipe, é com você. Ronaldo, qual é a sua rede de supermercado? Hoje eu estou na rede Angelone. Angelone, aí, lá no sul. Obrigado, Arnaldo. Seja bem-vindo, Felipe. Que Deus abençoe. A palavra é sua. Obrigado, pessoal. Queria agradecer a oportunidade, Caires, Arnaldo, né, de estar aqui falando um pouco com vocês a respeito de produtividade. A deixa do Dr. Almeida, bastante oportuno, até algumas falas dele que, de uma certa maneira, se conectam com aquilo que a gente oferece, né? E eu queria agradecer a todos vocês aí o tempo, né, de poder ouvir alguns minutos aí daquilo que a gente faz. Eu vou procurar aqui fazer o compartilhamento da tela e também, por favor, me digam se vocês estão enxergando. Pareceu um bichinho. Então acho que vai dar certo. Aê. Vocês estão vendo uma tela azul agora com o logotipo? Positivo, positivo. Maravilha. Então, pessoal, o meu nome é Felipe, mas o pessoal me chama de Phil, que é muito mais fácil, muito mais curto, né? E a minha ideia aqui é dar um overview muito rápido sobre alguns tipos de tecnologia muito acessíveis hoje que podem ajudar a aumentar a produtividade do trabalho, com foco numa solução que a gente tem, que o Arnaldo é um cliente nosso já de algum tempo e a gente tem tido bastante sucesso na área de segurança do trabalho, apesar de não ser uma aplicação exclusiva para segurança. A gente tem clientes na área de qualidade, na área de manutenção, apontamento de produção e assim por diante. Mas vamos lá, né? O que a gente está falando hoje aqui é sobre uso do tempo, né? Como é que a gente faz, ou o que é que nós fazemos de tal maneira a tornar a nossa vida, e aqui principalmente a nossa vida profissional, muito mais produtiva, muito mais eficiente. Felizmente, a gente tem estratégias e tem tecnologias capazes de nos ajudar hoje em dia. Bom, só para a gente lembrar aqui um pouquinho, né? Por que é importante a gente procurar sempre a otimização das nossas rotinas, das nossas atividades? Especialmente falando para as empresas que são assessorias de segurança, consultorias de segurança, mas isso também vale para empresas. A gente tem muitas empresas que têm o SESMIT próprio e que usam o nosso sistema, mas no caso específico de assessorias, consultorias, quando você diminui o tempo gasto para uma determinada atividade, sobra mais tempo, e a gente vê que é muito comum que assessorias ou consultorias conseguem aumentar a receita, uma vez que ela tem mais tempo para novos negócios, novos projetos, né? A otimização das rotinas como um todo também tende a melhorar a qualidade do trabalho, né? O que a gente nota muito é que existem atividades de baixo valor agregado que tomam muito tempo, e aí falta tempo para análise, para recomendação, e uma coisa muito importante, né? Na área de segurança do trabalho, você estar presente no cliente, estar presente no ambiente operacional faz muita diferença. Eu vou pegar de novo aí uma fala do Dr. Almeida no sentido de que a gente tem que agir, né, no processo, e uma fala do... E você não faz isso se você não está presente, né? E uma atividade como a de consultoria, de assessores, é uma atividade de muito estresse. E é possível você diminuir o estresse de trabalho quando você tem melhor domínio sobre o tempo despendido, né? E por que não mais qualidade de vida e mais tempo para a gente mesmo, né? Mas vamos lá. Existem aí alguns fatores que a gente percebe no trabalho com nossos clientes que roubam o tempo das pessoas, né? Muitas vezes não existe um processo de trabalho, uma organização
adequada de como é que você faz isso, né? Como é que você executa a sua atividade. Até porque, como consultor, como um assessor, você está sempre sujeito à agenda de terceiros, né? Então, muitas vezes, é difícil mesmo de fazer. Existem soluções de tecnologia que são mais conhecidas ou menos conhecidas. Eu separei aqui 3 soluções que têm ajudado, e algumas delas, inclusive, ajudam a DKRO aqui, a melhorar o seu controle sobre os processos e a organização de trabalho. Uma solução muito simples é o Trello, que é um Kanban. Então, quando você não tem um processo muito como é que eu vou dizer assim, sofisticado, ele dá conta mesmo com a versão gratuita. Você abre uma conta no Trello e sai utilizando, é muito simples de usar, muito simples de fazer, está aí o acesso para quem eventualmente não conhece ou não utiliza ainda, e vale a pena, a gente consegue organizar muitos processos, especialmente os processos mais simples, né? Quando a empresa já tem um tamanho, já tem uma complexidade maior, soluções como o Asana ou como o Pipefy têm ajudado muito, mesmo em versões gratuitas, de tal maneira que você consegue colocar fluxos mais complexos, com gatilhos de atividades, com aprovações, notificações e tudo mais. Então, essas 3 ferramentas a gente tem visto, né, nos nossos clientes, que ajudam bastante a organizar e fazer um planejamento das atividades, né? Uma outra situação que a gente vê, e aí a gente começa a entrar um pouco na seara mesmo do DKRO, é que existem muitas atividades de baixo valor agregado e que são realizadas manualmente. E é um absurdo a quantidade de tempo que as pessoas, de um modo geral, perdem, literalmente, fazendo coisas que a tecnologia hoje já é capaz de fazer. E aqui eu tenho algumas ideias ou algumas sugestões, né, de coisas que são mais conhecidas ou menos conhecidas, como soluções para digitalização de documento, assinatura eletrônica, controle de vencimento. Então, tem muito tempo ainda hoje que se perde fazendo as coisas em planilhas Excel, em controles totalmente manuais e que são falíveis, né? E isso pode hoje muito facilmente, de uma forma às vezes gratuita, trazer soluções mais robustas e mais fáceis, né, de acessar os documentos no dia a dia. E, ainda falando de maneira genérica, mas já terminando essa questão mais de introdução, e na linha das tarefas repetitivas, a gente tem hoje algumas alternativas disponíveis para a produção de relatórios, né, e para a alimentação, inclusive, de indicadores. Todo mundo que tem uma conta do Google ou da Microsoft hoje com o 365 ou com o Google Workstation, né, já tem acesso aos formulários digitais. E ainda assim a gente vê que tem muitas empresas, mesmo de grande porte, que nós temos algumas que são clientes nossos, que ainda fazem uso de formulários físicos, né? Prancheta, que nem o nosso amigo aqui do lado, vai a campo para fazer uma inspeção de segurança, para fazer um registro da qualidade, para fazer um registro de manutenção de um equipamento, um apontamento de produção e assim por diante, né? E aqui é que muitas vezes, e eu vou fazer o primeiro link aqui com a fala do Dr. Almeida, é que existem enormes oportunidades, não só do ponto de vista do ganho, né, de tempo, mas também na obtenção de evidências de que a gente está fazendo alguma coisa, ou que a nossa empresa esteja fazendo alguma coisa, né? Porque quando você tem uma situação
de registrar uma inspeção de segurança, por exemplo, que depois você leva o seu celular, tira fotos, volta para o escritório, faz isso no papel e depois você vai guardar isso num arquivo físico, muitas vezes você sabe que fez tudo o que deveria fazer, por exemplo, para evitar um acidente de trabalho, mas tem uma tremenda de uma dificuldade para encontrar as evidências de que aquilo foi feito, né? Por exemplo, a entrega de uma EPI, por exemplo, um diálogo de segurança, um treinamento e assim por diante. Então, aqui é que eu vou fazendo um link com a solução que o DKRO dispõe, no sentido de permitir a otimização do tempo e também atuar nessa questão envolvendo a geração automática, né, ou automatizada de evidências que permitem que, se ocorre algum evento, você tenha a capacidade de buscar as informações que vão te dar respaldo para aquilo que vem pela frente. Tá? Então, o que é o DKRO, na verdade? Nós temos uma plataforma e um aplicativo que permitem você automatizar diversas rotinas de baixo valor agregado e que aumentam a produtividade e ajudam na questão das evidências, melhorando o controle sobre os processos, em especial as atividades que acontecem fora de uma estação de trabalho convencional, né? Nem chamo mais de escritório, porque hoje não existe mais a necessidade de você estar no escritório para estar fazendo o teu trabalho. E o que a gente nota, quando os nossos clientes adotam a nossa solução, é que o primeiro sintoma é que começam a sumir essas pilhas de papel, que são, de fato, um grande consumidor de tempo e um dificultador da questão das evidências daquilo que se faz, né? O sistema ele trabalha, como eu disse, como uma plataforma web, é como se fosse um site na prática, né? É um site na prática e um aplicativo. Então, tipicamente, quem está no escritório trabalhando com o DKRO acessa a nossa plataforma e lá ele tem uma série de funções de planejamento, de controle, consolidação de dados, visualização das informações, acesso dessas informações e assim por diante. E quando vai a campo, ele leva consigo o DKRO num celular, num tablet, de tal maneira que ele vai fazer todas as suas rotinas de relatórios e assim por diante diretamente no sistema. Some muita papelada e muito tempo para esse processo. Um técnico de segurança, um gestor, um assessor de segurança para uma empresa, ele faz o relatório, já coloca um e-mail de um cliente que vai receber uma cópia desse documento e todo o processo faz a automatização. E não precisa que você volte para o escritório, volte para sua casa no final do dia e vai perder, às vezes, tanto tempo ou mais tempo do que você levou para fazer uma visita técnica num cliente, fazendo os relatórios, mandando os e-mails e assim por diante. Aqui tem alguns exemplos, né, de documentos que são mais, vamos dizer assim, que são mais utilizados dentro do DKRO. O Arnaldo citou uma questão da personalização, que é uma das características bacanas do nosso sistema. Então, a gente tipicamente traz os documentos, os relatórios que os nossos clientes produzem para dentro e traduz para dentro da linguagem do DKRO. Existem muitos tipos diferentes de campos, como as fotos, que são as evidências, muitas vezes, dos problemas encontrados nas auditorias, nas visitas técnicas, assinatura na tela do celular ou do tablet com a ponta do dedo mesmo, lista suspensa, número, fórmula, texto, aí tem muitas coisas, né? Fluxos de notificação e a formatação dos relatórios, né? E uma característica bastante interessante do DKRO é que ele trabalha mesmo em condições offline, o aplicativo. É comum nas empresas você ir para um lugar que não tem acesso à rede. Ainda assim, você consegue fazer checklists de equipamento, processo, mapeamento de risco para quem vai fazer os PGRs, por exemplo, né?
os relatórios de visita técnica, relatório fotográfico, registro de treinamento, diálogos de segurança e assim por diante. Ontem, até nesse item aí do relatório de investigação de acidente, um cliente que começou a utilizar no primeiro dia, o primeiro relatório que ele fez dentro do DKRO foi uma investigação de acidente, né? Com um documento que a gente tem lá, que a gente disponibiliza para as pessoas de um modo geral. Foi um triste início, né, no sentido de tratar desse tipo de registro, mas são exemplos de documentos que são possíveis de serem desenvolvidos dentro do nosso sistema, né? Além disso, a gente tem um módulo específico de gestão de planos de ação. Então, quando se identifica uma não conformidade, nós temos um módulo que faz essa tratativa até a solução final do sistema, e um módulo de planejamento de visitas, né? Aqui é uma visão desse módulo de gestão de planos de ação. Eu, por conta do tempo, vou passar para isso. E aqui é uma reflexão que a gente faz e que a gente ouve dos nossos clientes, se tecnologia para aumento de produtividade é só uma despesa ou se é, de fato, um investimento, né? Existe nós defendemos a ideia de que é um investimento. Existe uma forma clássica, né, consolidada, de você definir se colocar dinheiro em alguma coisa traz ou não retorno, que é o que se chama do retorno sobre investimento. É uma fórmula muito simples, né? Quanto eu ganho investindo em alguma coisa, em uma tecnologia, um equipamento, o que quer que seja, dividido pelo meu investimento, né? E aqui tem um exemplo muito simples, que ele pega uma média de algumas informações que a gente tem dos nossos clientes, que quando eles vendem um contrato padrão de assessoria em segurança do trabalho, um valor médio de R$400, considerando que um técnico, né, pode atender até 40 contratos por mês, ele, quando automatiza as suas atividades, por exemplo, com o DKRO, aqui é exatamente essa ideia, ele pode aumentar a quantidade de contratos que ele pode fazer, ele pode atender. Isso vai dar para ele vantagens no sentido de ter um retorno sobre investimento de 3.000%, 4.000%, 5.000%, né? Isso são dados que a gente tem de médias de cliente que são bastante interessantes. Eu não sei se o Arnaldo teve essa conta, se ele teve essa possibilidade, mas está aí uma situação que a gente tem visto acontecer, né? Eu agradeço. Ô, Felipe, eu quero que o Arnaldo explique isso para mim. Depois Tá, eu quero que o Arnaldo explique isso, hein? Pode guardar, pode guardar. Aliás, eu também vou disponibilizar aí ao Caires uma cópia da apresentação, no sentido de que vocês podem, se quiser, porque tem as referências lá dos outros sistemas também, aproveitar a oportunidade para visitar esses outros sistemas, além do nosso próprio site, né? Eu estou à disposição de vocês, essa era a mensagem que eu gostaria de trazer, agradecer aí ao Caires e ao Arnaldo pela oportunidade de fazer esses comentários com vocês. Bom, Caires, já que, né, se tu me permite aí, eu faço uma complementação, né, na nossa utilização diária, né, que a gente fez aqui. Basicamente, a gente está usando somente um dos produtos que o Felipe acaba disponibilizando junto com a sua empresa, que é basicamente o checklist para as rotinas aqui que a gente tem mais voltada porque eu toco aqui hoje, que é a parte de prevenção de incêndio, quando a gente vai falar dos nossos sistemas de bomba. Inclusive, é uma empresa até terceira que acaba, né, fazendo esse serviço para a gente, e a gente sugeriu ali esse contato também com o Felipe para ele estar utilizando essas condições. Então, para a gente hoje dar um ganho de agilidade, porque assim que o terceiro termina o serviço lá de inspeção, já chega no e-mail aqui a condição real que está ficando equipamento de prevenção de incêndio. O sistema de bomba está funcionando ou não,
já relacionado para a gente o que eu tenho de ação para tomar, seja direto com esse terceiro ou qualquer outra intervenção que eu tenho que fazer com outro parceiro para deixar aquilo rodando. Então, é um ganho assim de produtividade, de qualidade de informação para a gente bastante significativo, né? Também utilizo o sistema da DKRO aí também como consultor, né? Quando eu vou fazer o meu trabalho particular também como consultor, que também eu sou, isso me dá um ganho de tempo significativo, porque hoje, né, quando eu vou fazer um trabalho de campo, né, seja para um sistema de incêndio, seja para um laudo de estrutura mecânica lá, sistema porta-pallets, que a gente acaba executando bastante também, ao final da visita eu estou com o laudo pronto para entregar para o meu cliente. Então, aquele tempo que eu tinha com as fotos conferidas, né, não ter aquela certeza de ficar copiando, colando, então já saiu o produto pronto, né? Então, dali é só juntar junto com a RT, né, esse documento e está entregue para o cliente. Então, dá um ganho de tempo. Então, aquela condição que você gastar ali, né, 3, 4 horinhas ali para fazer um trabalho de boa qualidade, juntando esses documentos, eu consigo entregar. Então, a gente sabe que hoje que tempo é o nosso... Hoje não, né? Sempre vai ser assim, né? É o nosso bem mais precioso e o que é limitado. Um dia ele acaba. Então, a gente tem que valorizar essa condição aí. Então, com relação ao tipo de ferramenta, né? Ele é bastante produtivo, né? E é indicado por isso, por essa agilidade e esse ganho de qualidade de informação também. Lógico, tem todo aquele trabalho, né? Você é uma solução já pronta e tem ali os formulários que o Felipe e a equipe dele já conseguiram desenvolver, mas aquela questão também de moldar segundo o seu negócio. Tem essa etapa inicial, que é preparar esses formulários, essa condição, dentro da necessidade de cada um para conseguir deixar ele adequado, mas depois disso, a produtividade ali, o ganho de informação, a qualidade é garantida. Nós temos aqui o mestre do trabalho, também empresário, que gostaria de fazer uma pergunta. Depois eu quero fazer a pergunta para você, Arnaldo. Só um minutinho, vai falar. Fio, bom dia. Primeiro, eu agradeço aí a apresentação. Uma pergunta: existe algum tipo de interface entre o DKRO e os principais softwares de saúde ocupacional? E se caso não exista, já foi estudado sobre essa possibilidade de integração? Obrigado pela sua pergunta. Nós temos integração com diversos sistemas, como ERPs, por exemplo. Não temos ainda com os principais softwares de saúde ocupacional. Mas é possível sim fazer. E por que a gente não tem alguma coisa pronta? Porque como a gente consegue personalizar os documentos, então os relatórios do Arnaldo, por exemplo, são totalmente diferentes de todos os outros documentos. Cada integração ela requer que você tenha um mapeamento de campos, o que campo diz o quê e como é que essa informação tem que transitar. Então, como eu disse, a gente tem em algumas aplicações de grande volume essa integração, mas é possível você fazer uma série de exportações de dados para outras bases, através, por exemplo, de Excel e assim por diante, de tal maneira que, mesmo que o seu volume não seja muito grande, é possível você carregar em lote as informações que foram geradas dentro do documento, né? E a gente mesmo tem uma funcionalidade de dashboard em que, para documentos estruturados, a gente consegue mostrar visões consolidadas ou com cortes de datas, né? De tal maneira que você tenha um dashboard que permite a você abandonar, muitas vezes, completamente o uso de planilha Excel para controles de, por exemplo, indicadores para clientes e coisas do gênero. Então, a integração, respondendo claramente assim, ela é possível, mas ela precisa ser construída caso a caso, em função das particularidades do seu documento, né? Olhando que tipo de informação para você é relevante, o que precisa ser levado para lá. O Fio e Arnaldo. Arnaldo, você conhece ele, trabalha com o programa, você vê a oportunidade, porque eu estou vendo aqui falar sobre a área de segurança, engenharia, a parte de incêndio. Aí eu pergunto, e a medicina? E a saúde ocupacional? A medicina inteira? Tem alguma coisa?
Você vê como oportunidade ou não? Depois o fio termina? Olha, Carlos, eu vejo sim que dentro do campo da medicina dá para ter algumas agilidades do ponto de vista de fechamento, principalmente para aqueles, né, vamos dizer assim, principalmente para aqueles que ainda fazem muita coisa na unha, né? Que a gente sabe que tem aquele atestado, aquela condição de verificação, principalmente do índice ligado à saúde, à medicina, a parte de ergonomia também, dá para ter uma padronização com relação a ter essa condição de informação, mas vai depender muito da estrutura já existente para cada um, né? Muitas vezes você já tem ali um software já rodando, tendo alguma coisa, talvez não seja tão viável, mas para aqueles que estão começando agora a engatinhar e construir, que a gente sabe dentro do nosso mix aqui, né, dos parceiros aí do 5Vaga, tem bastante gente que precisa também dessa consolidação, né, que são os menores aí, pode ser bem proveitoso para isso, principalmente talvez fazendo um link de padronização, né, de fornecimento para que esse pessoal, né, tenha um padrão entre as clínicas, porque a gente sabe que o pequeno, quando ele vai fazer essa comparação de trabalho ali, muitas vezes uma clínica faz de um jeito, outra faz de outro, e essa informação chega toda misturada. Então, para quem vai fazer a gestão dessa documentação, dessa informação, acaba sendo um pouco preocupante, né? Eu vivenciei junto contigo aí a parte de medicina, né, que a gente fazia a gestão direta, por exemplo, para Via Varejo, e tínhamos ali, né, 2.000 e poucas lojas espalhadas pelo Brasil. Quando a gente ia juntar alguma parte dessa informação, fazer ali o nosso PLOC V, né, do Excel para conseguir consolidar informações básicas, ficava distorcido porque ela chegava de formato diferente. Então, eu vejo ganho nessa posição. Então, para a gente fechar ali uma análise final, uma análise global ali do PCMSO, já vai dar conseguir ter uma consolidação de padronização, né? Eu acho que o grande diferencial é isso, que ele é muito aberto para você conseguir fazer uma condição, né, apropriada. Por exemplo, a gente pega alguns na pesquisa para me chegar até o fio aí, eu olhei várias plataformas, várias outras, e todas elas eram muito engessadas. Tem aquele produto pronto e fala assim, ó, esse aqui que eu tenho para você, e se vira, né? Eu falei, cara, isso não me atende, né? Até que a gente fez a reunião ali com o fio e falou, ó, eu preciso disso, você consegue? Eu falei, não, a gente tem essa oportunidade, tem essas possibilidades. Tanto como eu disse, hoje eu uso uma ferramenta que eles disponibilizam, que é o checklist, né? E dentro desse checklist tem as possibilidades, né? O modelo, por exemplo, que eu uso hoje para fazer inspeções, ele vem como um cheque infinito. Enquanto você não coloca para concluir, ele vai aceitar o número de páginas possíveis. Então, não tem aquela condição limitada que eu fico limitado à foto, à condição de texto, a observações. Então, essa gama foi o que me atraiu a confiar, de falar, ó, Carlos, pode apresentar esse cara aí. Ô, filho, você tem alguma complementação a fazer? Você tem alguma empresa? Você já tem algum trabalho feito na área de medicina? Olha, nós temos uma funcionalidade que foi lançada recentemente, que nós chamamos de formulários web, né? Eu dei foco principalmente na questão do aplicativo, no trabalho de que alguém, né, numa visita técnica a um cliente, numa visita de manutenção ao cliente, vai fazer um relatório, e essa é provavelmente ainda a principal forma como o documento é utilizado. Eu costumo dizer assim, toda vez que você tem uma folha de papel no meio do seu processo, a gente potencialmente tem a possibilidade de otimizar esse trabalho e fazer você ganhar tempo e organização, né? Mas nós temos uma função relativamente nova, que é o acesso por qualquer pessoa que tenha um celular ou um tablet que leia um QR Code. Você pode colocar isso nas dependências da empresa, por exemplo, e qualquer pessoa aponta o celular para esse QR Code e preenche um formulário, por exemplo, identificando uma condição insegura, né? Temos clientes usando para outras aplicações, como pesquisa de satisfação, abertura de chamados e assim por diante. Mas essa é uma possibilidade que o DKRO hoje traz, em que, quando você tem uma rede de clientes, esses clientes podem acionar os seus serviços, ou eles podem, por exemplo, fazer uma notificação dizendo para você, olha, aconteceu isso daqui, e essa notificação gera um relatório automaticamente no sistema, e ele
aciona um workflow que te permite ficar, vamos dizer assim, ciente daquela situação e vai tomar algumas providências. Então, nós estamos fazendo um teste com o pessoal da Unimed envolvendo as informações de... Como é que fala? Quando você vai no médico, fugiu agora o nome. Você vai no médico e pega um atestado, né? Então, nós estamos fazendo um primeiro piloto com a Unimed em Porto Alegre, em que toda a entrada de atestados vai ser feito através desse QR Code, que vai estar disponível para qualquer colaborador que na empresa ou na forma que eles estão identificando lá, vai poder fazer um registro com todas as informações necessárias para essa gestão deles. Esse é um caso que já está na segunda etapa de testes e a gente tem bastante confiança de que vai frutificar. Excelente. Você está vendo aí o Vitor Tunes Cavalcante fazendo um questionamento? Eu não enxergo quem está aqui, porque eu vou parar de compartilhar, vamos ver se eu consigo enxergar todo mundo, mas eu não estava vendo quem é que estava com a mão levantada, não. O Vitor Uma pergunta Nunes... no chat. Uma pergunta no chat aqui. Talvez seria possível customizar o formulário de inspeção de NR13, Caldeiras? Sim, é possível. A gente tem formulários, nós temos clientes com formulários de NR13, acho, NR35, tem muitos formulários diferentes, né? Eu costumo até dizer assim, o formulário talvez que a gente mais tenha dentro do DKRO é o de veículos, né? A gente tem talvez 30, 40 tipos diferentes, mas nenhum deles é igual, porque cada empresa tem o seu. Então, se você tem os itens de verificação que, para a sua maneira de enxergar, são aqueles importantes, a gente traz os seus itens de verificação, coloca ele dentro da estrutura do DKRO, de tal maneira que você tenha esse documento personalizado para aquilo que é a forma como você está habituado a trabalhar, né? Essa é a característica da personalização que a gente tem. Então, a gente vai trazer o seu know-how, nós vamos trazer para dentro do DKRO a maneira como você enxerga que a inspeção relacionada à NR13 tem que ser feita. Até similar a essa questão dos formulários, né, para a inspeção, que eu acabo usando bastante como consultor, tem ali hoje para estrutura mecânicas em gerais, né, cita como exemplo ali estruturas porta-pallets, né, que a gente acaba tendo esse cuidado porque é um risco muito grave que acaba tendo para o negócio, até ligado ao varejo, aí, ao supermercado. Para as questões de laudo de estanqueidade, para as unidades que temos ali, a questão de gás, né, temos aí nossas produções, padarias, refeitórios em algumas unidades que demandam disso também, então já vem o formulário para atender esses quesitos e ter esse registro de forma conclusiva com relação aos laudos. Para a parte de SPDA também é utilizado, para a parte de para-raio, né? Temos a condição específica também para equipamento de movimentação de carga, são condições que eu acabo utilizando hoje dentro da rotina aqui. Dando um complemento também na informação, nós temos clientes que fazem as análises prévias de risco, as permissões de trabalho, tem formulários específicos para isso dentro do DKRO. Então, usam o DKRO para gerar, por exemplo, né, uma análise prévia de uma atividade, e isso pode acionar um workflow de que as pessoas que são envolvidas no processo automaticamente recebam aí um acesso para esse documento, né? Sabendo, estarem cientes de que está acontecendo alguma coisa e que foi feita aquela análise prévia, por exemplo, né? Isso é um caso bem bacana, a gente teve um case de sucesso, coincidentemente também no Sul, e agora a gente tem, um case de sucesso aqui em São Paulo, numa indústria fabricante de fios e cabos elétricos, e agora está replicado lá para o Sul também. Então, a gente consegue trazer, né, os formatos de documento para dentro do DKRO e personalizar não só o documento, mas os fluxos de notificação. Excelente.
Excelente. Se a gente deixar que vai passar aí perguntando e questionando. É bom. Como o Arnaldo se fez, que é um parceiro nosso, está lá no Sul, e trouxe um case que para ele foi bom e está divulgando para nós. Então, é esse também a forma que ele quer trabalhar. Se o grupo, o comitê, alguém que faz essa parte, tem algo que é importante, está sendo bem para você, está te ajudando com ferramenta e quer divulgar, quer mostrar esse case, ou você, ou a própria empresa, no caso o Arnaldo aqui, que tem uma ferramenta que é importante, achou interessante, o seu trabalho se desenvolve muito melhor, então ele está apresentando. Então, veja bem, é aberto. A gente quer ouvir vocês, não só vocês ouvir a nós, e se tem coisas boas, importantes, que está sendo favorável a você, a sua empresa, nos mostra, traz para nós discutir. Tá? Não somente vamos falar sobre a NR4 que está aí vindo para discutir, a NR11 que está aí terminando, a NR1 que está sendo aí mais avançada, a NR5 que vai vir atrás, com várias NRs vão vir, a gente tem que estar preparado para isso, mas tem que ter duas visões, duas preocupações. Né? A primeira é daquilo que vem e como fazer. E a segunda, do que tem de ferramenta para poder atender. Então, isso é bacana. É importante a gente saber, tem que ficar na mão não dá. E hoje nós temos a tecnologia para nos ajudar aí. Ontem tivemos uma palestra aqui no Singovac que foi importantíssima, que ela falou justamente de como usar a tecnologia, de como fazer ela ser o nosso bem e não nós ser o bem para ela. Né? E temos que tomar muito cuidado com isso aí. Mas eu agradeço a sua apresentação. Por favor, não disponha, disponibilize para nós, para a gente botar no grupo. Valeu aí, achei interessante, importante, aí a pessoa vai avaliar. Como eu falei para o doutor Almeida, o nosso grupo é grande, ele é uma gravação, essa gravação vai ser disponibilizada pelo nosso grupo, mais de 650 pessoas, está dentro daquele grupo de saúde ocupacional do Singovaga, e fora também do trabalho que a própria Singovaga faz no associado. Então, é interessante, é bacana isso aí. Eu só tenho que agradecer a você pela oportunidade de estar conosco. Por favor, disponibilize o material e quero agradecer a todos que participaram, tá? Hoje fico feliz e, ao mesmo tempo, triste. Por que triste? Porque tivemos 168 inscrições. Eu não sei o que aconteceu hoje em São Paulo, mas não tem problema na internet, tivemos no começo, mas 38 pessoas já participaram. Mas o importante é que o material é gravado, aqueles que muitos aqui me responderam vão ver a gravação, e é bacana isso, que a gente possa trocar essas informações, discutir e buscar o objetivo de solução, como o Fio está trazendo para nós como ferramenta de trabalho. E hoje, na área do comércio varejista, aqueles que têm uma, ou duas, ou três lojas, aguardar o documento, porque o documento tem que ser guardado por 20 anos, principalmente no acidente. Todos que têm esse problema com o jurídico, com a fiscalização, o que foi no passado, que era no presente, o papel se perde, papel detona, muita coisa acontece, amarela, e você enxerga pouco, cadê nenhuma. Então é bacana, filho, você trazendo aí ferramenta para nós, para poder fazer o nosso trabalho melhor. Aí dá um ponto, ó, agregar o valor ao negócio. Então, o negócio também é aquilo de fazer o seu profissional acontecer, as suas organizações, a sua forma de administrar acontecer, e fazer as coisas ter respostas rápidas acontecer. Obrigado, Pio. Que Deus abençoe você. Obrigado aí pela sua oportunidade de falar conosco, e quero agradecer a mesa que esteve aqui junto conosco, e agradecer a todos que estão presentes e aqueles que vão ouvir. E que Deus abençoe, tenha um bom final de semana e obrigado. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Sucesso, pessoal. Obrigado, valeu, um abraço. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigado, Ana. Valeu. Obrigado, Almeida. Valeu.